Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Que maravilha, irmãos, estarmos na casa do Senhor, adorando a Ele, que é digno, como já foi cantado, que é digno de honra, de louvor e de glória. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sei que o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele não faz coisa alguma sem ter propósito. E era propósito do Senhor que nós aqui estivéssemos com os irmãos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, além de agradecer ao Senhor, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Lia, que carinhosamente nos tem acolhido. Almoçamos juntas hoje. E ela contou, ela abriu apenas assim uma frechazinha da trajetória dela. E eu até falei para ela, falei: pastora, a senhora deveria, se a senhora não tiver tempo, a senhora deveria providenciar alguém que escrevesse a sua biografia, né? Escrevesse a sua biografia, porque é necessário, irmãos, que as gerações mais novas, elas saibam da história, do legado, né, de quem antes veio palmilhando e fazendo história, né? Então, eu costumo dizer que eu tenho muito respeito, né, por todos aqueles que Deus foi levantando e que nos antecederam, né, de alguma forma nessa obra. Isso é legado, isso é história, isto é vivência, são experiências, e a nova geração, ela precisa saber disso. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jacques, da sua esposa, a nossa irmã Valdete. É esse casal que tem pessoas que quando a gente conhece, parece que faz um tempão. Não tem gente assim, né? Que ele chega na nossa vida e parece assim que a gente já vivia de conversinha, né? E eu quero louvar a Deus pela vida desse casal. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem vindo nesta noite juntamente conosco adorar a Deus. Antes de entrarmos na mensagem, com a permissão da pastora Lia, eu vou divulgar um material. Mas antes de divulgar esse material, eu falava com meu esposo hoje à tarde. Eu disse: meu filho, é muito bom quando Deus, né? Deus mostra pra gente o que a gente, por onde a gente vai. E hoje à tarde, hoje é meu dia, aliás, quando a gente almoçou, eu e a pastora Lia, ela disse assim: vocês querem que eu vá buscar vocês para tomar um café? Falei: pastora, não precisa. Lá no quarto, lá no apartamento, a irmã Valdete providenciou tudo. Lá tem biscoito, lá tem fruta. Ela disse: mas um cafezinho é tão bom. E de repente ela olhou na bolsa e disse assim: vamos, eu acho que eu estou com a chave aqui da igreja. E ela não sabia. E ela me trouxe aqui. E quando ela deu a curva, que ela estacionou o carro aqui na esquina, de repente, quando eu olhei, que eu vi o nome da igreja, e eu vi os irmãos se aproximando com a cafeteira, eu fiquei muito maravilhada, porque aquela cena de vocês se aproximando do carro, trazendo a cafeteira, o nome da igreja, tudo aquilo Deus tinha me mostrado em sonhos. E eu fico muito feliz quando Deus faz isso, porque eu entendo que era plano de Deus que eu aqui estivesse com os irmãos. Deus ainda é Deus que se revela, né? Eu me lembro que no dia que eu acordei, eu falei assim: oh meu Deus, que lugar é esse? Por que é que eu estou recebendo no carro, estou com alguém, vou receber uma cafeteira? E onde é esse lugar? E quando foi hoje que a gente chegou no apartamento, eu falei: amor, eu já estive aqui em sonhos. Aleluia. Deus sempre faz isso comigo. E quando Ele faz, eu gosto de contar para a igreja. Glória a Deus. Não para engrandecimento meu, até porque a gente é pó, é fraco, é falho, é cinza, mas porque Ele é grande, porque Ele é Deus de caminhos, é Deus de propósitos. E Ele não trouxe ninguém aqui essa noite por acaso. Ele tem algo para tratar conosco neste lugar. Amados, nós estamos com alguns livros que nos acompanham. Eu, pela misericórdia de Deus, o Senhor me fez escritora, não porque eu almejasse, não porque eu quisesse, não porque eu projetasse, nunca passou isso pelo meu coração. Mas uma certa vez eu fui pregar numa cidade por nome de Parnamirim. Ela faz parte da área metropolitana de Natal. E era uma festa de ciclo de oração. E na hora do almoço,
a irmã que estava nos recepcionando, ela estava almoçando assim, e foi numa simplicidade tão grande, ela parou, olhou para mim e disse: irmã Aparecida, eu lhe vejo numa tarde de autógrafos. Deus vai levar a senhora pelo caminho da escrita, porque é necessário que aquilo que Deus tem lhe dado, falado, se transforme em livro. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei: interessante, irmãs. As irmãs que tomam conta do blog, do ciclo de oração, porque eu trabalhei por 22 anos e meio na coordenação de ciclo de oração lá em Mossoró. 189 ciclos de oração a gente coordenava ali. Entreguei agora em setembro do ano passado. Eu disse: interessante, quando eu escrevo para o blog do ciclo de oração, a irmã que mantém o blog, ela diz que as pessoas sempre falam das crônicas, das passagens que eu falo ali. E ela até me perguntou outro dia se eu queria escrever o livro. Eu falei: não quero escrever livro, não tenho tempo de escrever. A minha vida já é muito apertada. Ela disse: eu não sei como, mas Deus vai deixar algumas coisas na sua vida em stand-by e vai te levar pelo caminho da escrita. Minha mãe não demorou muito. Cerca de uns 3 meses depois eu recebi uma ligação. Era da editora Autor da Fé. Eles dizendo: a gente tem assistido algumas ministrações suas no YouTube e a gente tem interesse em transformar essas ministrações em livro. E eu até quis me desvencilhar daquela conversa. Falei: olha, não tenho tempo para escrever, a minha vida é muito apertada. Ele falou: não, a senhora tem um livro, só que falado. Eu tenho toda a equipe que vai digitar cada palavra que saiu da boca da senhora. A senhora só não lança o livro se não quiser. A senhora só vai ter o trabalho de olhar, examinar, acrescentar ou diminuir algum parágrafo. E foi aí que nasceu o primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. A história de Leia é uma história de superação. A história de Leia é uma história onde a gente consegue se contrapor à tristeza. Leia foi dada em casamento por meio de uma trapaça do seu próprio pai. Essa mulher tinha tudo para ter passado no relato bíblico amargurada, triste, mas ela faz da sua vida, que tinha tudo para ser, vamos dizer assim, uma alavanca de mágoa, ela faz dessa vida que estava projetada para ser uma vida amargurada, ela faz dessa vida um tributo a Deus. E cada filho que ela tem, ela resolve homenagear o Senhor, celebrar o Senhor, ao ponto de quando Azer nasceu, ela dizer: sou feliz, né? Então a história de Leia me inspira e me ensina, né? Então esse livro está disponível. O segundo livro, esse aqui, ele é Intercessão, um clamor necessário. Ele foi tema da minha monografia de bacharelado em teologia. O Intercessão, no dia que eu fui defender a minha monografia, o meu professor Davi, que inclusive era do Instituto Betel, ele disse: a senhora tem um livro, qualquer tempo que a senhora quiser, a senhora lança. E foi aí que a gente lançou o Intercessão. O Intercessão é o livro para quem sabe que ora pouco, para quem tem essa certeza. Eu tenho certeza que eu oro pouco. E você? E é o livro para quem acha que ora muito, né? Para quem sabe que ora pouco, ele é um biotônico fontoura para aumentar, né, o ânimo. E para quem acha que ora muito, ele é um cocorote. Não sei como vocês chamam aqui, é cascudo? Cascudo, pois é. É um cocorote do céu, para você saber que você não ora muito coisa nenhuma e que a gente pode orar um pouco mais, né? Os discípulos depois estavam orando com Jesus, e quando Jesus os viu dormindo, Jesus chega e diz uma frase que ela fala alto no meu coração. Jesus diz: nem uma hora pudesse vigiar, orar. E quando ele fala nem uma hora, ele desbanca a gente tudinho, porque a gente, quando ora uma hora, acha que orou muito. E pela palavra de Jesus dá para a gente entender que uma hora era o mínimo, né? Era o mínimo. O terceiro livro que nos acompanha é esse aqui. Ele está num combo, um combo que eu digo que ele é um combo de socorro para a igreja atual. Depois da pandemia, muitos casos se instalaram de doenças psicossomáticas. É de um servo de Deus, Dr. Hernando Pinheiro, o Psiquiatra Responde. Esse livro traz sobre doenças da mente psicossomáticas.
traz também sobre síndrome do pânico, transtorno bipolar. E esse outro aqui, que é um livro também muito bom, que ele traz como tema: o Senhor é meu psicólogo, nada me faltará. Esses livros estarão disponíveis. Ao comprar qualquer um desse livro, você me ajuda a ajudar. Eu ajudo a manter projetos de crianças, né? Em Bolívia, em Gâmbia, em Moçambique e no Rio Grande do Norte. Nós temos na cidade de Governador de Ser Rosado, nós temos o projeto chamado Projeto Moriá. Foi esse o nome que Deus me deu. Todos os domingos, minha filha está num campo juntamente com o marido dela nessa cidade. E ela acordou 2 vezes durante a noite com execuções feitas na rua dela. Teve uma execução na rua dela que ela disse que correu para o quarto para tirar as crianças do primeiro quarto, não é? Porque ela ficou com medo das balas ultrapassar a parede, pegar até os filhos que estavam dormindo. E é uma cidade que, apesar de ser pequena, já tem muitos casos de droga. E quando ela me disse aquilo, veio ao meu coração trabalhar lá com as crianças. A gente investe em projetos de crianças em áreas de risco, zona de guerra, crianças com algum tipo de vulnerabilidade social. E por meio do Moriá, muitos pais que nunca tinham pisado na igreja, hoje vão para a igreja, já fazem, né? Já teve pais que fizeram suas decisões para Jesus, e a igreja está caminhando. Todos os domingos a gente dá, pela misericórdia de Deus, o almoço certo de 80 crianças naquela comunidade. E elas voltam para casa alimentadas espiritualmente e alimentadas também, né? Alimentadas também fisicamente. Amém, amados? Eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Eu achei interessante quando a filha da pastora Lia disse que avivamento, ele tem que ter arrependimento. Capítulo 9 do livro de Neemias, a começar do versículo 1, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Versículo 3. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, o livro de Neemias é um livro que ele nos estimula, é um livro que ele nos confronta, é um livro que nos esclarece. Neemias, copeiro a serviço do rei da Pérsia, copeiro numa hora tenebrosa. A Bíblia nos mostra que esse homem foi levantado por Deus para uma época. E que eu acho interessante, em todas as vezes que a Bíblia vai tratar de avivamento, a Bíblia trata de avivamento não simplesmente por tratar, mas trata mostrando que em primeira mão havia uma necessidade. Deus não aviva quem não reconhece que tem necessidade de avivamento. E todas as vezes que Israel reconhece que eles precisam retornar, que eles precisam olhar para as origens, que eles precisam levantar de onde caíram, ali está começando um avivamento. Aleluia, glória a Deus. Neemias, cujo nome significa aquele que Deus consola, ou consolo de Deus. Em outras versões chama também de consolo de Javé. Ele é levantado no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. E ele era um judeu que servia naquela época como copeiro. E por volta aí do ano 445 a.C., nós vamos ver que ele, como descendente de uma família de deportados, ele vem a Jerusalém. E ele vem a Jerusalém e ele não vem de forma despretensiosa, não. Ele vem focado no objetivo. Ele vem para Jerusalém com a autorização do rei.
E ele traz cartas para os governadores da além das províncias. E ele foi tão ousado. Quando você lê o capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, você vai ver que ele foi tão ousado que ele comparece para servir o vinho na presença do rei. E o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta: por que é que você está triste, já que você não está doente? Eles: como não estaria triste o meu coração, sabendo da história que está acontecendo na cidade onde está o sepulcro dos meus pais? E ali ele vê naquele momento uma oportunidade. E ele faz um pedido ao rei, e o pedido era ousado. No capítulo 2, versículo 5, ele diz: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia. Sempre que tiver alguém disposto a se levantar para edificar, vai ter um Deus ajudador, estirando a mão, aleluia, e promovendo essa edificação. Aleluia. E quando eu leio o livro de Neemias, eu vejo que é necessário alguns princípios para avivamento. E o que é princípio? Princípio é tudo aquilo que se precede, que serve de base para alguma coisa. E no livro de Neemias nós vamos ver alguns desses princípios. E o primeiro princípio que eu vejo para um avivamento é um retorno, é uma volta à contrição. E essa volta à contrição no livro de Neemias se dá por meio de jejum e de quebrantamento. Se você olhar no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel. E eles não se ajuntaram de qualquer forma. Neemias faz questão de dizer: eles se ajuntaram, mas foi com jejum, aleluia, e com pano de saco. E eles traziam terra sobre si. O fato de colocar terra era o fato de dizer: nós estamos enlutados, o quadro precisa ser mudado, o povo precisa acordar, o povo precisa de um solabanco do céu, aleluia, para sair da apatia. E a Bíblia diz mais: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, puseram-se em pé. E o fato de se pôr em pé quer dizer: alguém está posicionado para que haja mudança, aleluia. E a Bíblia diz mais, diz: eles fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, o primeiro princípio que eu vejo na vida dessa igreja que estava naqueles dias, na vida deste povo, é que para que haja avivamento, nós temos que voltar à contrição, temos que ter jejum, nós temos que ter quebrantamento, aleluia. O avivamento ele surge quando a igreja entende que é necessário haver um retorno às raízes, aleluia, que é necessário haver um processo de mudança, aleluia. Então muitas vezes a gente vê as pessoas se reunindo em torno da palavra avivamento. E eu aqui abro um parênteses, que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico. Eu me lembro de uma campanha de avivamento em Mossoró, na minha cidade na época, eu não sei aqui, mas na época estava virando moda a campanha de avivamento. Era como se as pessoas achassem que Deus tinha uma semana para derramar poder, uma semana para acordar, e as demais semanas eles poderiam continuar na apatia, nos seus pecados, na sua indolência, quando na verdade o avivamento ele deve fazer parte contínua na história da igreja, aleluia. E eu me lembro que naquela semana eu tinha sido convidado para essa campanha de avivamento, e nós não tínhamos na época um carro, nós tínhamos uma motinha, e tinha chovido muito, e para completar a dificuldade, aquele único transporte que nós tínhamos na época quebrou. E meu esposo arranjou um transporte com alguém e foi me deixar naquela campanha de avivamento. Eu tinha passado a semana orando, eu tinha passado a semana clamando a Deus, eu tinha passado a semana me consagrando, acordando de madrugada. E quem ministra sabe que a gente se preocupa com aquilo que a gente vai levar para o povo. E quando eu cheguei naquele dia, naquela campanha de avivamento, foi tão grande a decepção, que eu cheguei ao ponto de dizer assim: olha, campanha de avivamento, porque já estava demais, toda semana tinha em vários lugares, eu não dava conta de atender. Campanha de avivamento eu não atendo mais. Mas o que foi que a senhora viu lá? Eu chego naquela igreja,
Estavam os irmãos tudo lá de fora, comendo pipoca, batendo papo, dando risada. E quando eu cheguei, que eu olhei a situação, estava a igreja vazia, não tinha ninguém orando, estava todo mundo na calçada, comendo pipoca, sorrindo. E apenas uma velhinha, uma remanescente, estava lá de joelho orando. Um rapaz lá no fundo da igreja, lá no púlpito, afinando o instrumento de som. E eu olhei para aquilo, e parece-me que quando eu cheguei, que eu entrei para a igreja, que eu me ajoelhei, parece que alguém foi lá fora e disse para eles: vamos entrar porque o avivamento vai começar. E eu me senti, eu creio que era aquele tipo de sentimento que João Batista, que os profetas sentiam, aquela indignação santa, né? E eu me senti indignada com aquilo ali. Parece que alguém tinha ido lá fora e tinha dito: vamos entrar porque chegou a irmã que vai trazer o avivamento. E eu disse: Deus, que situação é essa? E o Senhor disse: nessa noite eu vou lhe dar uma ferramenta e tu manuseia do jeito que eu te der. Aleluia. Porque é necessário para acordar esse povo. Aleluia. E eu entendi que muitas vezes na mente das pessoas o avivamento é como algo que alguém vai trazer, quando na verdade tudo que Deus precisa para um avivamento é um coração que queira se render e que queira sair da posição que está, e que entenda que Deus é especialista em trazer coisas novas, em renovar as estruturas, em lançar fora as mazelas, em tirar da nossa vida o que não agrada e derramar sobre a nossa vida aquilo que Ele sabe que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz. Aleluia. Então, avivamento, em primeira mão, um dos princípios é jejum e quebrantamento. É você reconhecer que você precisa. Aleluia. É a igreja se posicionar. O segundo princípio que eu vejo em avivamento é busca e exame da palavra. Se você for para o livro de Esdras, no capítulo 9, você vai ver a palavra. Se você chega em Neemias, no capítulo 9, você vai ver a manifestação da palavra. Aleluia. Neemias 9:3 diz assim: e levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, e fizeram confissão e adoraram. Aleluia. Todos os grandes avivamentos que a igreja experimentou, eles surgiram pelo confronto da palavra. A igreja que ama a palavra, a igreja que prioriza a palavra, a igreja que entende a palavra, a igreja que tem sede pela palavra, ela tem tudo para ser uma igreja forte, alicerçada, avivada. Por quê? Porque a palavra lava, ela regenera, ela transforma, ela lança luz, ela nivela, a palavra confronta, a palavra apruma, a palavra tira os pedregulhos, a palavra restaura. Aleluia. Anima, fortalece, dá estrutura. A palavra, ela é pura, é eficaz, é a espada que corta para lá, corta para cá e nos impulsiona a querer uma mudança de vida. Aleluia. Sempre que você vê um crente apaixonado pela palavra, ele pode não ser aquele irmão que está todo o tempo falando em língua, ele pode não ser aquele irmão que manifesta exteriormente, mas se esse crente ama a palavra, pode ter certeza, ali tem um crente avivado, ali tem alguém que compreendeu o que é avivamento, porque todas as vezes que o avivamento se revelou, ele veio pela lucidez, ele veio pela manifestação, ele veio pelo agir da palavra de Deus. Eles leram no livro da lei do Senhor e fizeram confissão. O quadro era caótico. Jerusalém estava com seus muros fendidos, as portas do templo queimadas a fogo. O monturo era tão grande que a Bíblia diz que Neemias pega um animal e vai, mas chega a um determinado lugar que já não dava mais para passar aquela cavalgadura. O segredo era tão grande de Deus com Neemias que ele dizia: a ninguém eu revelei, nem aos magistrados, nem aos sacerdotes. Ninguém sabia do plano que Deus havia colocado no meu coração. Ei, aonde tiver um coração quebrantado, há um plano de Deus para ser revelado, há um plano de Deus para ser manifesto, há um plano de Deus para ser, aleluia, mostrado em essência. Glória a Deus. A situação era feia, mas quem disse que Deus não é especialista em entrar em quadros feios?
A situação parecia irreversível, mas o Deus que age no irreversível estava em cena. Oh, aleluia. Neemias pede as cartas. Aleluia. E o que eu acho interessante é que ele foi tão preciso que quando o rei perguntou a ele: o que é que você precisa? Aleluia. Ele viu nisso a oportunidade. Nesta noite, nós como Neemias, estamos diante de um rei. Aleluia. E de um rei muito mais potente, muito mais poderoso. O rei dos reis, o rei de Artaxerxes está aqui nesta noite. Aleluia. E se esse rei atendeu a Neemias, aleluia, imagine o que é que o nosso rei pode fazer em nosso favor. Aleluia. E o rei perguntou: o que é que tu me pedes agora? E ele foi forte, ele disse assim: olha, eu quero que tu me deis carta para os governadores da além do rio, para que me dê passagem para eu chegar até Judá. Eu quero também cartas, aleluia, para Asaf, para que ele, como guarda do jardim do rei, me dê madeira para cobrir as portas, aleluia, madeira para cobrir os passos da casa, e também eu quero material para o muro, aleluia, eu quero passar e entrar. E a Bíblia diz: e o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Artaxerxes abre a mão, dá cartas para que ele possa atravessar e chegar a Judá. Era um rei humano, mas era um rei humano que estava debaixo de um domínio de um rei poderoso. Aleluia. E nesta noite nós estamos diante deste rei poderoso para dizer: Senhor, eu quero livre acesso. Aleluia. Eu quero que tu me dê liberdade para que áreas da minha vida sejam restauradas, confrontadas, mudadas, renovadas. Eu não posso, eu não quero sair daqui da forma que entrei. Aleluia. O terceiro princípio que eu vejo para um avivamento é separação do erro, é confissão de pecado. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Neemias 2:9 ele diz: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Quantas vezes nós temos adotado para a nossa vida pequenas coisas que elas são estranhas para a nossa vivência com Deus, elas são impedimentos, mas nesta noite, aleluia, se aparte de tudo aquilo que é estranho à sua comunhão com Deus, se aparte de tudo aquilo que te impede de desfrutar a vida plena que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu não conheço ninguém que tenha dado liberdade para Deus agir, para ele não sair mais fortalecido depois que deu a Deus essa liberdade. Aleluia. O quarto princípio que eu vejo para um avivamento é refletir sobre a bondade de Deus. O capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 15 de Neemias, você vai ver uma reflexão das mais belas que Neemias faz sobre a vontade de Deus. No versículo 6 ele exalta Deus dizendo assim: tu és aquele que preserva todos, aleluia, com vida. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o exército do céu te adora. Aleluia. Ele começa a exaltar a Deus dizendo: Senhor, tu és aquele que preserva com vida. Tu tem dado vida a este povo. Aleluia. O povo está espalhado, mas tu vais trazer o teu povo de volta à tua terra. Por que Neemias se porta dessa forma? É porque para o crente que espera avivamento, ele passa antecipadamente a ver o que ninguém está vendo. Ele passa antecipadamente a sentir o que ninguém está sentindo. Ele vislumbra o que Deus é capaz de fazer. Ai, nesta noite eu te convido a deixar Deus abrir os seus olhos para você ver o que Deus quer fazer que você ainda não está vendo. Oh, aleluia.
Nós vamos ver ainda que, refletindo sobre a bondade de Deus, Neemias diz mais, aleluia, no versículo 8: tu fizestes aliança com teu povo e cumpriste as tuas promessas, porque tu és justo. Tu não és apenas um Deus que faz aliança, mas tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Tu não és apenas um Deus que renova aliança, mas tu és o Deus que firma a tua palavra em cumprimento. Oh, aleluia. Tudo isso era ele refletindo sobre a bondade de Deus, aleluia. Mas na frente, no versículo 9, ainda refletindo sobre a bondade de Deus, Neemias diz: tu vê a aflição e ouves o clamor, aleluia. E o que me admira nisso aqui é que ele usa, aleluia, o clamor do povo junto ao Mar Vermelho. Tu és o Deus que viste a aflição dos nossos pais no Egito. Ele lembra-se do Egito, mas ele lembra-se também da travessia no Mar Vermelho. Ele lembra-se da aflição que estava no Egito, mas ele também se lembra do clamor que é feito quando a cavalaria de Faraó estava perseguindo o povo. Sabe o que é que Neemias está dizendo? Tu és o Deus presente na aflição, no clamor, mas tu és o Deus também que abre mar e dá passagem para o teu povo. Eu quero te exaltar pela tua bondade, aleluia. No versículo 10 nós vamos ver Neemias exaltando a Deus, porque Deus é Deus de sinais e de maravilhas. Eu vou repetir para que você entenda, aleluia. Deus é Deus de sinais e de maravilhas. Em outras versões diz que ele é Deus de sinais e de prodígios. Eu não sei qual é o prodígio, eu não sei qual é o sinal, eu não sei qual é a maravilha, mas uma coisa eu sei, que o Deus de sinais, o Deus de prodígios, o Deus de maravilhas está presente na casa. Glória a Deus. E quando ele marca a presença, Neemias diz assim: tu és o Deus, aleluia, que mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos. Deus diz: sabe o que Neemias está dizendo? Tu és tão tremendo que tu se revelasse a Faraó e se revelasse aos seus servos. Mas esses servos aqui que ele está falando, não é os servos de Deus, não, eram os servos de Faraó, aleluia. Porque logo em seguida ele diz: e a todo o teu povo da sua terra, aleluia. A Bíblia diz que no Egito Deus se revelou de tal forma ao povo de Faraó, que quando houve a praga da saraivada, a Bíblia diz que todos aqueles que temiam a palavra de Deus e guardaram seu gado, tiveram esses gados preservados. Isso quer dizer que no território de Faraó havia gente que, mesmo servindo a Faraó, sabia que o Deus de Israel era um Deus cumpridor de palavra. E se ele havia dito que haveria de vir saraivada, aleluia, não adiantava ficar no meio do tempo. Se Deus diz que vai chover pedra, vai chover pedra. Oh, aleluia. Aí Neemias traz, aleluia, as maravilhas e os sinais que Deus tinha mostrado não só a Faraó, mas também aos seus servos. Faraó é o que na teologia a gente chama de vocação designativa. O que é uma vocação designativa? É quando alguém tem a possibilidade de se arrepender e mesmo assim ele deixa que o seu coração seja endurecido. Por isso que Deus se revela para Faraó e diz: para este tempo eu me revelarei, serei glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Sabe o que isso quer dizer? É que não adianta ninguém se ensoberbecer, não adianta ninguém dar uma de duro, não adianta ninguém dar uma de coração de pedra, não adianta, porque Deus, ainda que haja coração de pedra, Ele é glorificado lá, porque Ele é Senhor do território, Ele é Senhor da terra, é Senhor do coração, é Senhor de vidas. Oh, aleluia. Ele continua ainda falando da bondade divina, quando Neemias, no versículo 11, ele diz assim: e o mar tu fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco,
e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Sabe o que ele está dizendo? Tu és o Deus que dividiste mar. Aleluia. Jerusalém está em um caos. As portas do templo estão queimadas. Jerusalém está com as muralhas fendidas. Mas o que é isso diante de um Deus que abre mar? O que é isto diante de um Deus que dá passagem para o seu povo diante dos olhos dos perseguidores? O que é isso diante de um Deus que faz os opositores do seu povo cair como pedra em profundezas nas águas? Aleluia. Em outras palavras, Neemias está dizendo assim: eu estou vendo o quadro é difícil, o quadro é sombrio, tem tanto escombro que não dá nem para passar com o animal. Aleluia. Porta queimada, povo espalhado nos 4 cantos da terra, muros quebrados, muros fendidos, Jerusalém, o templo com as suas portas queimadas a fogo. Mas nada deste quadro caótico, Deus, me intimida, porque eu te conheço de muito tempo. Tu és o Deus que lá atrás fizesse maravilhas, abrisse mar e deste passagem para o teu povo, e os opositores tu fizesse cair em águas impetuosas. Oh, aleluia. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Oh, aleluia. Servimos a um Deus poderoso. Oh, aleluia. Aí ele continua ainda dentro desse 4º princípio, que é o princípio de refletir sobre a bondade divina. Quer ver você mandar a tristeza embora? Quando Satanás começar a buzinar no seu ouvido sobre uma determinada causa, sobre uma determinada situação, procure trazer a memória. Por isso que lá em Lamentações Jeremias disse: eu quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Procure trazer à memória as batalhas que você já teve lá atrás e que Deus lhe deu vitória, porque não te daria nessa aqui. Se é o mesmo Deus, cumpridor das suas palavras, Deus de propósito, Deus de maravilhas, é o Deus que nós servimos. Aí quando chega no versículo de número 12, aleluia, ele diz: tu guiastes o teu povo. Irmão, sabe o que Neemias está fazendo? Quando ele vê a situação de Jerusalém, ele diz: rapaz, eu não vou focar meus olhos nisso aqui não, eu vou me lembrar do que ele fez com o seu povo no Egito. Quando ele vê a situação caótica, ele diz: rapaz, eu não posso fazer isso aqui, o meu foco não, eu vou voltar o meu olhar. Ei, na hora da luta, tire o olho da luta, vislumbre as vitórias que ele já lhe deu. Tire o olho da prova, vislumbre a grandeza do que ele já fez. Aí você vai ganhar força, você vai ganhar marra, você vai aumentar a fé. Aí você vai ver o nome dele ser engrandecido na sua vida, e você vai cantar e dizer: só o Senhor poderia ter feito. Riba, que houvesse o que ele fez. Aí ele fala dos sinais, das maravilhas mostrados a Faraó. Ele fala do mar, aleluia. E agora no versículo 12 ele diz: tu os guiastes, aleluia. Eu não estou sem direção não, eu estou diante de um Deus que guia. Oh, aleluia. Eu não estou sem rumo não, eu estou diante de um Deus que me dá curso à minha história. Tu os guiaste o teu povo durante o dia com a coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiar no caminho por onde havia de ir. Era como se ele dissesse assim: Deus, tem tanta coisa para ser feita aqui que eu não sei nem por onde eu vou começar, mas uma coisa eu sei: tu és o Deus que marca a presença, porque com Israel tu estava presente na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, para os guiar, para os conduzir. Aleluia. Era como se Neemias estivesse dizendo assim: eu sou carente da tua condução. Oh, aleluia. O que me chama a atenção é quando chega no versículo 13. Ele diz assim: e sobre o monte Sinai. Aí ele vai lá para Êxodo capítulo 20,
E ele medita. E sobre o monte Sinai, lembra de quando Deus desceu no Sinai? Que a Bíblia diz que todo o Sinai tremia e que ele fumegava, que parecia fumaça de uma fornalha. Aleluia. O povo que estava acostumado a querer, vamos dizer assim, no meu nordestinês, a tirar onda com Moisés, agora ficou tão assustado que diz: fala tu, Moisés, que a gente quer escutar a tua voz, mas não fala este Deus conosco, porque senão nós morremos. Oh, aleluia. Aí ele lembra do que Deus fez no Sinai. E no versículo de número 13, ele traz a memória, Êxodo 20, ele diz assim: e sobre o monte Sinai tu descestes, e falaste com ele dos céus, deste-lhe juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Aleluia. Deus, tu és um Deus que quando tu quer, tu fala com o teu povo do céu. Tu brada do céu, tu manda a resposta do céu, tu faz a tua voz ser ouvida do céu. Ei, nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero me manifestar na tua vida. Eu sou o Deus quebrado dos céus. Oh, aleluia. E aí ele continua o processo. Ele fala sobre o sábado no versículo 14, e quando chega no versículo 15, Neemias fala mais uma coisa interessante: pão lhe destes na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sede. Aleluia. Tu és o Deus que tem pão para a fome e água para a sede. Tu és o Deus que não deixa o seu povo passar necessidade. Tu és um Deus que cuida, provedor. Pão tem para o teu povo na fome e água na sede. Aleluia, glória a Deus. Do pão que veio dos céus tu deste na sua fome, e água da rocha produziste. Sabe o que ele está dizendo? Tu és um Deus tão cuidadoso, aleluia, que quando o seu povo tem fome, tu manda pão do céu. Quando o seu povo tem sede, nem que seja a rocha, mas ela produz água para o seu povo. Em outras palavras, é como se Neemias estivesse afirmando: tu és um Deus cuidador, e tu vai cuidar dessa situação aqui. Tu és um Deus provedor, e tu vais prover aqui. Tu és um Deus de maravilhas, e tu vai derramar maravilhas aqui. Tu és um Deus de resposta, e tu vai responder aqui. Tu és um Deus de desafio, e tu vai chegar nesse desafio aqui. Deus não perde batalha, e nessa causa Ele já entrou, e entrou para agir. Vai sair daqui alegre, vai sair daqui forte, vai sair daqui revigorado, vai sair daqui com autoridade no pé, na boca, nos olhos e sobre a tua cabeça. Satanás não vai cantar de galo no teu território. E Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou entrar com ponto final. E você vai reconhecer que é o meu dedo nessa história. E vai entender que onde o dedo de Deus entra, bagagem do inferno é retirada. Vai ter dedo de Deus nessa história. O quinto princípio que eu vejo que Neemias traz é que para que haja um avivamento, a gente tem que reconhecer a própria maldade. Neemias, quando chega no versículo 16, 17, ele diz: nossos pais, eu não estou aqui, Deus, pedindo nada baseado na nossa bondade, não. Eu reconheço que os nossos pais recusaram te ouvir. Nossos pais se portaram de forma soberba, e eles não se lembraram
das tuas maravilhas. Aleluia. Aonde há um reconhecimento de erro, de pecado, de fraqueza, de pequenez, há um Deus disposto a mudar a história. Oh, aleluia. Nós estamos aqui porque os nossos pais se recusaram a te ouvir. Aleluia. Glória a Deus, reconhecimento. E ele prossegue, quando chega no versículo seguinte, ele diz: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Nós estamos sofrendo porque o que nós estamos passando é justo. Tu não estás fazendo justiça, não. Tu procedestes fielmente e nós procedemos perversamente. Aleluia. Como Deus não vai avivar, renovar uma pessoa que reconhece que precisa de mudança? Oh, aleluia. Se não está tendo avivamento, é porque não está tendo reconhecimento. Se não está tendo avivamento, é porque não está tendo quebrantamento. Se não está tendo avivamento, é porque não está tendo sujeição. Se não está tendo avivamento, é porque não está tendo reconhecimento de erro. Mas onde houver reconhecimento, haverá um Deus disposto a estender a sua mão graciosa. Oh, aleluia. O sexto princípio como base para esse avivamento é renovar a obediência. A obediência na vida familiar, na vida social, na vida religiosa. Aleluia. Nós encontramos lá no capítulo 10, já no versículo 29, aleluia, dizendo assim: ó Deus perdoador, de que? Aleluia. Ó Deus perdoador, grande em bondade, tu que não desamparaste o teu povo. Aleluia. Aí no versículo 19 ele diz: pela multidão das tuas misericórdias não nos deixaste no deserto. Nós merecíamos era ter ficado lá. Nós merecíamos era estar lá. A gente não merecia terra nova, não. A gente não merecia coisa boa, não. A gente merecia era deserto. Mas tu és um Deus cheio de misericórdia, que não nos deixasse no deserto. Nesta noite é noite de alçar a voz, porque o Deus que tira de deserto está no cenário. O Deus que tira de deserto está na casa. Aleluia. Aí no versículo 20 Neemias diz: tu lhe concedeste o teu bom espírito, aleluia, para os ensinar. Oh, glória a Deus. Aí no versículo 21 ele diz: tu sustentaste. Irmão, quando ele declara isso, é como se ele quebrasse as forças da resistência. Tu nos sustentastes 40 anos no deserto. Nada nos faltou. As vestes do teu povo não se envelheceram, os pés não se incharam. Quando eu leio esse versículo, sabe o que é que eu me lembro? Aqueles que nasceram pequenos. Olha, no deserto não tinha alfaiataria, não tinha loja de tecido, aleluia. Não tinha habilidades para esse povo estar costurando no meio da estrada. O que é que isso quer nos dizer? Quando Neemias declara: tu sustentaste no deserto, aleluia. Quando ele diz mais, nada lhe faltou. Quando diz nada, é nada mesmo, não faltou nada, aleluia. Quando ele diz: as suas vestes não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhada, pastora Lia, com Deus que se preocupa até com os nossos pés. E dá para mim vislumbrar aqueles meninos que tinham saído da terra do Egito, pequeno, 8, 9, 10 anos, eles foram crescendo, não tinha como aquele povo manter-se coberto. Mas sabe o que é que a Bíblia me ensina? Aleluia, que os meninos foram crescendo e a roupa foi crescendo também. Oh, aleluia, glória a Deus, não faltou nada, aleluia. Tinha água da rocha, tinha cordonizes pelo vento que soprava por cima do mar. Deus soprou, Deus soprar por cima do mar e trazer peixe já é algo extraordinário. Mas ele soprou e trouxe, foi cordonize, galinha d'água. Cuidado de Deus, provisão de Deus,
E você às vezes fica angustiado, preocupado, porque uma coisa está fraca, porque uma porta está fechando. Nesta noite você vai sair daqui com uma palavra liberada. Será que o Deus que soprou sobre o mar e trouxe cordonizes a 1 metro de altura durante todo o enchimento do arraial, será que Ele não é poderoso o suficiente para suprir a sua necessidade? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí Neemias diz mais, aleluia. Tu cuidasses dos pés, oh, aleluia. Quando falo em cuidado de Deus, eu me lembro sempre de uma situação que a minha professora do curso teológico na época, ela já dorme no Senhor, irmã Norma. Ela era bem gordinha, irmãos, e ela foi a Israel, ela era apaixonada por Israel. E ela foi a Israel 4 vezes. E eu aprendi a amar Israel em sala de aula, no curso. Porque ela falava de Israel com um carinho tão grande que depois que eu passei a ir a Israel, foi que eu entendi que ela tinha razão do que ela dizia. E uma vez ela contando que preparou a mala na casa dela e a mala já estava bem cheia, que ao ponto que precisou que alguém sentasse em cima da mala para poder fechar. E ela disse só com ela: meu Deus, tomara que esse zíper da mala não se aparte, não seja danificado, e tomara que eu só precise abrir essa mala lá no hotel. E ela disse que quando chegou em Israel, porque Israel é assim, é rodeado de inimigo, qualquer ameaça de bomba eles estão abrindo a mala e eles estão examinando tudo. Quem já foi lá sabe como é que é. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Israel, eu voltei assim, não sei nem dizer em palavras como eu voltei. Porque aquela nação permanecia até hoje só a mão de Deus, só a mão de Deus, não tem outra explicação. Eu me lembro que uma das vezes que a gente foi a Israel, eles fizeram uma bateria de entrevistas. E na entrevista ele diz: vocês por acaso receberam uma caneta, um lápis, um souvenir, alguma coisa que lhe deram no Egito para você trazer para cá? Por favor, tente lembrar, porque isso pode ser uma bomba e a gente pode estar em ameaça. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu esposo, falei: filho, Israel, a realidade de Israel é muito mais desafiadora do que o que a gente vê pela TV. Irmã Norminha foi para aquela viagem. E ela disse que quando chegou tinha tido uma ameaça de bomba em Israel. Estava todas as malas sendo abertas em plena esteira do aeroporto. E ela disse que eles abriam as malas e passavam lá aquele sensor, aquelas coisas para investigar. Eu estou dentro do contexto cuidado de Deus. E ela disse que me lembrou logo da mala dela. Disse: meu Deus, vão abrir a minha mala, vão revirar com tudo arrumado, compactozinho. Eu precisei de uma pessoa para sentar em cima, para poder fechar. E como é que aqui se abrir essa mala, como eu vou me sair dessa situação? Eu não sei o idioma, não tenho ninguém aqui que vai me ajudar nessa situação. E ela disse que já se via perreada com a mala. E ela disse que fez uma oração rápida. Ele disse: Senhor, a minha mala ainda não chegou. E a esteira rodando, trazendo malas. Mas eu te peço, eu sei que o que eu vou lhe pedir é muito difícil, é muito ousado, mas eu te peço, não deixe tocar na minha mala, porque eu não tenho condições de fechar ela nesse aeroporto. E eu estou muito cansada. Eu vou sair daqui com minhas coisas na mão. E ela disse que quando estava vindo a mala dela, de repente viu quando um daqueles homens da alfândega falou com outro. E quando falou um negócio e fez assim. Aí uma pessoa que estava perto dela, que era o tradutor, falou assim: ele está dizendo, abra essa mala, pule essa outra e abra a seguinte. A sua foi pulada, não vai ser aberta. Oh, aleluia. O Deus que se preocupa com os pés para não deixar inchar. O Deus de detalhe é o Deus que te trouxe aqui. Aleluia. Ele está ouvindo a tua oração em detalhes. Ele está ouvindo a tua causa em detalhes. Você tem contado uma história, e Deus nesta noite te trouxe para dizer: eu conheço a tua história.
Eu conheço os pormenores dos seus pedidos. Eremite. E por acaso, o Deus que cuidou dos pés do seu povo no Egito, aleluia, na travessia para Canaã, por acaso não é o mesmo ainda hoje? Oh, aleluia. Aquele que sustentou o seu povo no deserto está presente no recinto. O oitavo princípio que eu vejo no livro de Neemias para um avivamento é que o avivamento ele só acontece com quem entende que Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo. Aleluia. Tempo de angústia é tempo de aprendizado. Tempo de prova é tempo de aprendizado. Aleluia. Deuteronômio capítulo 4 versículo 36 diz assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Quando chega no capítulo 11 versículo 18 e 19 diz assim: ponde pois estas palavras no vosso coração e ensinai aos vossos filhos. Tempo de angústia, tempo de peleja na vida de crente é tempo de ser ensinado pelo Senhor. Eu não sei, aleluia, a prova que você está passando, mas eu quero te desafiar nessa noite. Deus, eu quero aprender a lição nesse processo. Eu quero sair daqui entendendo que o tempo de angústia foi um pedagogo. Eu quero sair daqui entendendo que o tempo de luta foi um ensinador. Oh, aleluia, glória a Deus. O nono princípio que eu vejo no livro de Neemias é que você tem que ter conhecimento que só o Senhor é aquele que muda quadros. Aleluia. Ninguém vai mudar o quadro a não ser o Senhor. Ninguém vai estender a mão a não ser que o Senhor levante alguém para fazer isto. Mas o tempo todo Ele vai estar no controle. Aleluia. Nós encontramos em Deuteronômio 9:18 dizendo assim: nós não lançamos estas súplicas perante a tua face confiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aleluia. Eu não peço confiado de que tenho crédito, eu peço confiado que tu és o Deus da misericórdia. Oh, aleluia. Eu lhe convido nesta noite a ser um porta-voz para o irmão que está do seu lado. Olhe para esse irmão que está do seu lado e seja porta-voz de Deus para ele e para ela nesta noite. E diga: tempo de prova é tempo de ensino. Tem pedagogia de Deus aí. Deus está levantando essa história para um aprimoramento. Deus não está deixando nada bancarrota. Ele é Deus de domínio, é Deus de controle, é Deus de ensino. E eu quero lhe convidar para nós ficarmos de pés. E eu vou encerrar minha participação orando por você. Aleluia. E você vai sair daqui sabendo, oh aleluia, que tempo de angústia, tempo de deserto é tempo de ensino. Oh, aleluia. E eu abro aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deixa eu me dizer uma coisa, eu vou abrir apenas uma frecha. Eu sou uma mulher de 58 anos, vou fazer 59 agora em novembro. Duas coisas que eu nunca deixei de dizer para o povo: idade e peso. O povo diz: fulano não diz peso, não diz idade. Eu nunca tive isso. E olha que eu já cheguei a pesar 123 quilos. E quando subia no púlpito eu dizia: irmão, eu peso 123 quilos. Um dia a irmã disse: mulher, tu tem coragem de dizer o teu peso? Falei: e se eu não tiver, vai mudar? Não vai mudar. Mas deixa eu abrir aqui esse parênteses para você entender uma coisa. O ano era 85. Nós morávamos numa cidade chamada Açu e fomos convidados para ir tomar conta de uma fazenda. Na época eu não viajava, não ministrava, e meu esposo foi trabalhar naquela fazenda. Mas o salário lá era muito precário.
A situação era muito difícil. Minhas filhas estavam crescendo e eu não estava vendo possibilidades nem de colocá-las numa escola decente. Até porque lá nas proximidades não tinha. Ir para a cidade eu também não tinha condições. Eu ainda era muito nova na fé. Eu tinha aceitado Jesus, ainda era nova na fé. Eu tenho 42 anos que aceitei Jesus. Sou filha da fundadora da Legião de Maria na cidade de Mossoró. Eu fui a primeira crente da minha casa. E quando foi uma madrugada eu comecei a orar. Eu não sabia que existia a oração de face no pó. Eu não sabia. E estou eu orando pela madrugada, quando de repente aquela voz falou no meu coração e disse assim: põe o teu rosto no chão. E eu coloquei. Foi a primeira oração de rosto no pó. E eu comecei a chorar. E comecei a contar a Deus: Senhor, eu não tenho condições de sair daqui. Eu não tenho possibilidade de ir para a cidade. Tudo que eu tenho para ajudar o meu esposo eu estou fazendo. Mas eu sei que tu escuta a oração. E de repente estou eu naquela, por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos ensina a orar. Estou eu naquela oração, quando de repente veio aquele ensinamento. Pede a Deus uma porta de emprego. Ora, você pedir uma porta de emprego morando na cidade é tudo muito mais fácil. Mas você pedir uma porta de emprego dentro do mato, morando em fazenda, tudo que tinha era muito pé de cajueiro. Eu apanhava castanha, esse couro aqui da minha mão, ele caiu todo, é todo uma pele nova, caiu todo por causa do leite da castanha. E naquela madrugada eu disse: Deus, me dá uma porta de emprego. Eu tinha largado meus estudos, me envolvi somente com criar menino. Tinha minhas 2 primeiras filhas, tenho 3, a tia Miriam e a Cássia. Eu comecei a dizer: Senhor, me dá uma porta de emprego. Eu estou dentro de um contexto de um Deus de detalhes na nossa oração. E orei, chorei muito naquela madrugada. Tudo que eu tinha naquela madrugada para oferecer era lágrima. Aí quando chegou por volta de 3 e pouco da manhã, de repente aquele choro estancou. Aí eu disse: Senhor, eu não tinha outra frase, só era essa: Senhor, me dê um emprego. De repente aquela voz disse: eu te dei. Ora, eu ainda era nova na fé. Como me deu? Cadê? E a gente se esquece que quando Deus promete, no reino espiritual já está feito. A Bíblia diz que não tendo outro maior por quem jurar, por quem prometer, ele jurou por ele mesmo. Isso quer dizer que ele é um Deus que ele mesmo se garante. E o Senhor disse: já te dei. E eu continuei querendo. As lágrimas foram estancadas quando aquela voz disse: eu já te dei. Eu levantei da oração, o dia já vinha clareando. E eu me lembro que eu adormeci. Mais tarde eu me levantei para ajeitar café do marido, ajeitar comida de criança. Quando foi por volta de 9 horas da manhã, nessa fazenda, para poder vir, tinha um corredor bem comprido. E quando um carro entrava no corredor, a gente via por causa da poeira que subia. Quando de repente lá vem um carro, já era por volta de 9, 9:30 da manhã. Quando o carro para, desce, era a minha mãe. E ele olhou para mim e disse: minha filha, eu vim em Mossoró. Eu disse: mãe, a senhora aqui? Me admirei porque ela não era de me visitar. E ela disse: eu vim bem ligeirinho. Eu tinha que vir porque hoje, 6 horas da manhã, sua tia Wanda, minha tia era dona de um colégio e era um cabo eleitoral, era uma pessoa que era muito envolvida com questão política. Hoje, 6 horas da manhã, sua tia estava na minha porta. E ela mandou eu vir aqui. Ela foi quem pagou até esse táxi para mim vir. Se arrume, pega as coisas ligeiro, porque você vai assumir um trabalho no governo do estado. Falei: como é que é? Falou: sua tia ganhou 10 contratos do estado. E ela já tinha todos os nomes para dar, mas ela disse que passou a madrugada toda escutando uma voz dizendo: um contrato é de Aparecida. Um contrato é de Aparecida. Um contrato é de Aparecida.
Ai, Adai, que obedece. E ela disse, minha filha, que foi tão forte que ela disse que não dormiu mais. 6 horas da manhã ela estava na minha porta. E ela disse que não tem quem tome, esse contrato é seu. Eu entrei para dentro de casa, me arrumei, o marido ficou com as meninas. Quando eu estava terminando de me arrumar, aquela voz bradou e falou assim: eu não te disse que eu tinha te dado? Oh, aleluia. Você serve a um Deus que cumpre a sua palavra. E se você está arrumando debaixo de uma promessa, saiba que quem te prometeu, Ele por si mesmo já garantiu. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos por esta noite. Nós te bendizemos pela tua presença neste recinto, porque tu és Deus de maravilhas, tu és Deus de resposta, tu és Deus de refrigério, tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu és Deus que move montanhas, transporta reinos, abala a terra. Tu és Deus quebrada no vento, na tempestade e no mar, e a tua voz ecoa em pleno deserto. Eu não conheço a necessidade do teu povo, rei andei que a sé, mas eu sei que o teu povo é teu. Eu sei que esta igreja é tua. E nós marchamos nesta noite debaixo da tua palavra. Marchamos debaixo de um gesto de fé. Marchamos debaixo de uma ousadia que vem do alto. Marchamos debaixo de uma autoridade que é soberana. Ai, andei com você. E em teu nome, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, que nós bradamos que correntes serão quebradas, que nós bradamos que resistências serão anuladas, que nós bradamos que desertos serão transportados, e que o teu povo marchará de cabeça erguida e em vitória. E em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém.